Acentuação gráfica. Essa questão é uma questão quase certa na prova de vocês. Acentuação gráfica é uma questão quase certa. E por quê? Porque o novo acordo ortográfico, há 2 anos, foi ratificado. E aí, as bancas estão cobrando muito a acentuação. Mas para você conhecer a acentuação gráfica, você precisa do passo a passo da acentuação. O que é que eu devo fazer, professor, para acertar uma questão de acentuação gráfica? Deve seguir esses passos que nós vamos dar agora. Veja, o primeiro passo vai ser separar as sílabas. Aí você diz, se o primeiro passo é separar a sílaba, o que é uma sílaba? Como é que eu separo as sílabas? Você vai separar as sílabas identificando as vogais. Por que eu tenho que separar as sílabas identificando as vogais? Porque só há uma vogal por sílaba. Não existe sílaba sem vogal, mas só há uma vogal por sílaba. Então, quando você identifica a vogal, você identifica a sílaba. Mas o que é a vogal? A vogal é o fonema que pode ser prolongado. O fonema que pode ser prolongado, eu vou chamar de vogal. Então, o primeiro passo que você vai dar, separar as sílabas. Como? Identificando as vogais. Quem são as vogais? É o fonema que pode ser prolongado. Se você diz primeiro A, an, e, em, i, in, o, on, u e essas são as vogais. O que você não pode é confundir vogal com semivogal. As vogais são a, an, e, en, i, in, o, on, u e u. Essas são as vogais. Bom, se o primeiro passo é separar as sílabas, o segundo passo é identificar a sílaba tônica das palavras. Aí você vai dizer assim, mas professor, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica, tem gente que confunde sílaba tônica com sílaba acentuada. Não é bem assim. Sílaba tônica é a sílaba que pode ser prolongada. A sílaba que pode ser prolongada, eu chamo de sílaba tônica. O mais interessante é que toda sílaba acentuada é tônica. Toda sílaba acentuada é tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada. Toda sílaba acentuada é tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada. Como assim, professor? Vejam. Palavra café.
A sílaba tônica é a sílaba que pode ser prolongada. Então, vamos prolongar primeiro o K, para ver como é que a palavra fica. Eu quero um café. Mudou a palavra? Mudou ou não mudou? Porque o K não é a sílaba tônica. Mas se eu digo, eu quero um café, mudou a palavra? Porque o fé é a sílaba tônica. Mas fé é acentuado. Mas se você fala cafézinho, qual vai ser a sílaba tônica em cafezinho? Quem é que você vai prolongar agora? Eu digo, eu quero um cafezinho, eu quero um cafezinho, ou eu quero um cafezinho? Eu quero um cafezinho. Qual é a sílaba tônica? Zi. Zi é a sílaba tônica. É a sílaba que pode ser prolongada. Toda sílaba, olha só, toda sílaba acentuada é tônica, mas nem toda sílaba tônica é acentuada. O segundo passo para você acentuar corretamente uma palavra é identificar a sílaba tônica. Depois que você identifica a sílaba tônica, o terceiro passo vai ser classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Nós vamos classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. E aí, quanto à posição da sílaba tônica, a palavra poderá ser oxítona. Sílaba tônica é a última. Como assim, professor? Quando eu falo carnaval, qual é a sílaba que você pode prolongar aí? Val. Eu não digo carnaval, nem carnaval, eu digo carnaval. Então, val é a sílaba tônica. É a sílaba que pode ser prolongada. Se a sílaba que pode ser prolongada é a última, a palavra é o quê? Oxítona. Quando eu digo Pará, qual é a sílaba tônica de Pará? O estado do Pará? Rá, sílaba tônica. Veja o que ocorre. Eu tenho oxítonas acentuadas e oxítonas não acentuadas. Quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, a palavra é paroxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra vai ser paroxítona. Sílaba tônica é a penúltima. Veja, quando eu digo maleta, quem é que eu pude prolongar? Hein? Eu digo maleta ou maletar? Quem foi que eu prolonguei? O lê é a sílaba tônica. Quando eu digo incrível, quem é que eu pude prolongar agora? O cri. O que foi que aconteceu? Eu tenho paroxítonas acentuadas e paroxítonas não acentuadas. Vejam só, revisando, passo a passo da acentuação gráfica, nossa primeira aula. Primeiro passo, separar as sílabas. Como é que eu separo as sílabas? Identificando as vogais. Quais são as vogais? A, an, e, I, o, U. Mas a vogal é o fonema que pode ser prolongado. Se a vogal é o fonema que pode ser prolongado, a semivogal é o fonema que não pode ser prolongado. Professor, toda palavra terminada em L, R,
Se o antinóculo. Certo. Se for paroxítona. Não, nessa situação sem paroxítona. Se for paroxítona, sim. Nós vamos já ver isso, mas se for paroxítona, sim. Depois, o segundo passo depois é identificar a sílaba tônica, que é a sílaba que pode ser prolongada. O terceiro, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Oxítona, sílaba tônica é a última. Paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. Até aqui, alguma dúvida? Pode perguntar. Nenhuma dúvida? Oi, diga. A caixinha de fonema ali, porque o S sem a acentuação, né? Pra gente tem o som de E. Oi? O S sem um acento, a gente tem o som de E, né? Mas, tipo assim, pra galera. É aí. Pois é. É aí. Aí vai mudar, né? Vai, mas isso é mais uma gramática regional. Tá certo? Só isso. Não interfere na questão da acentuação em prova, não. É mais o falar. E a prova cobra o escrever. Tá certo? Se o primeiro passo é separar as sílabas, o segundo é identificar a sílaba tônica e o terceiro, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica, oxítona, sílaba tônica é a última. Paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. Nós ainda temos as palavras, prestem atenção agora, proparoxítonas. Palavra proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. A sílaba tônica é a antepenúltima. E o mais interessante nas palavras proparoxítonas, vejam, doutores, eu tenho aqui transamazônica, eu tenho aqui acadêmico. Vamos botar em prática esse passo a passo que nós estudamos aqui. Primeiro passo, separar as sílabas. Como é que eu separo a sílaba? Identificando as... Vejam, o A é vogal. O A é vogal. O A é vogal. O O está sozinho, então é vogal. O I está sozinho, então é vogal. O A é vogal. Quantas vogais nós temos aí? 6. Se temos 6 vogais, temos quantas sílabas? 6. Para cada sílaba, uma vogal. Então, na hora de separar, eu digo tan, za, ma, zon, ni, ka. Pronto, esse foi o primeiro passo. Vamos para de baixo. O A é o quê, pessoal? E o A é o quê? E o E? E o I? E o O? Quantas vogais nós temos? Quantas sílabas teremos? Então você diz A, K, D, Mi, O. Pois muito bem. Se você fez a separação silábica, qual é o segundo passo agora? Identificar a sílaba tônica. Eu falo na hora de identificar a sílaba tônica, só se preocupe com as 3 últimas. A palavra pode ter 10 sílabas. Na hora de identificar a sílaba tônica, você vai se preocupar apenas com as 3 últimas. Por que isso? Porque a sílaba tônica será sempre a última, penúltima ou antepenúltima. Então, você só deve se preocupar com as 3 últimas. Aí vamos prolongar. Transamazônica, transamazônica ou transamazônica. A sílaba tônica foi zon. Aí você vai classificar. Última, penúltima, antepenúltima. Ela é o quê? Ela é proparoxítona. E aí há uma observação incrível sobre as proparoxítonas. Todas as palavras proparoxítonas portuguesas são acentuadas.
Todas as palavras proparoxítonas portuguesas são acentuadas. Então, eu coloco o acento em transamazônica. Aí vamos para o acadêmico. Acadêmico, acadêmico ou acadêmico? A sílaba tônica é o D. Última, penúltima, antepenúltima. Ela é o quê? Proparoxítona. E todas as palavras proparoxítonas portuguesas são... Então, o que é que eu boto aqui? O acento. Aí você deve estar perguntando, por que o professor colocou acento agudo em transamazônica, acento agudo em acadêmico, já que nós temos 3 acentos na nossa língua. Quais são os acentos que nós temos? O acento assim, você chama de acento circunflexo. Olha, pessoal, tudo na língua tem um porquê. Nada é por acaso. Por exemplo, o acento circunflexo tem som fechado. E por que o acento circunflexo tem som fechado? Porque aqui está o som. O som é esse tracinho aqui. Eu pergunto para vocês, o som pode sair para cá? Não, está fechado. O som pode sair para cá? Não. Por isso que o acento circunflexo representa o som fechado. O outro acento que nós vamos ter é o acento agudo. E o acento agudo tem som aberto. Por que ele tem som aberto? Está aqui o som de novo. Ele pode ir para cá? Pode. Está aberto, está livre. Circunflexo, agudo. E temos ainda este acento ao contrário, que é o acento grave. O acento grave, que é o acento indicativo de crase. Então, são esses os 3 acentos da língua. Nós, brasileiros, estamos acostumados a essas palavras aqui, usar o acento o quê? Circunflexo. Então, professor, por que o senhor usou o acento agudo? Eu usei o acento agudo porque o novo acordo ortográfico diz o seguinte: as letras E ou O. As letras E ou O das sílabas tônicas das palavras paroxítonas ou proparoxítonas, quando seguidas por M ou N na sílaba posterior, podem receber o acento agudo ou o acento circunflexo. Entendam que não é facultativo acentuar. O que é facultativo é usar o acento agudo ou circunflexo. Então, você pode falar transamazônica ou transamazônica. Você pode falar acadêmico ou acadêmico. Está tudo certo. E por que pode, professor? Porque o novo acordo ortográfico foi um acordo e não uma imposição ortográfica. Os portugueses nunca acentuaram essas palavras com acento circunflexo, porque o falar deles é aberto. Os portugueses falam de forma aberta. Transamazônica, acadêmico, obsoleto, Antônio,
Nós, brasileiros, é que falamos de forma fechada. E como era um acordo ortográfico, a partir de então, portugueses e brasileiros estão acentuando corretamente. Professor, quer dizer que se eu quiser numa redação usar só isso aqui? Pode. Desde que você seja coerente e use a forma portuguesa do começo ao fim. Não pode misturar os dois, mas usar só um pode. Ok? Muito bem. Então, as proparoxítonas, todas são acentuadas. Revisando. Separação silábica, separar as sílabas é o primeiro passo para você acentuar corretamente. Qual é o segundo passo? Identificar a sílaba tônica. O terceiro, classificar a palavra quanto à posição da sílaba tônica. Oxítona, sílaba tônica é a última. Paroxítona, sílaba tônica é a penúltima. Proparoxítona, sílaba tônica é a antepenúltima. Se for proparoxítona, todas são o quê, pessoal? Mas normalmente não vai ser proparoxítona. Normalmente não vai ser. Por quê, professor? Porque a maioria das palavras da língua, a maioria é paroxítona, seguidas de palavras oxítonas. As proparoxítonas são minoria. Por isso que você vai ter que dar o quarto passo. E qual vai ser o quarto passo? Observar a terminação das palavras. Você vai observar a terminação das palavras. Quando eu falo em observar a terminação, eu me refiro principalmente às duas últimas letras da palavra. Esse é o quarto passo. Isso aqui você vai dar para as palavras oxítonas e paroxítonas. Além disso, você vai ter que observar o princípio da acentuação básica, o princípio da acentuação gráfica da nossa língua. E qual é o princípio da acentuação gráfica da língua portuguesa? É que palavras oxítonas e palavras paroxítonas nunca serão acentuadas pelo mesmo motivo. Palavras oxítonas e palavras paroxítonas nunca serão acentuadas pelo mesmo motivo. Como assim, professor? Quando você acentua a oxítona por um motivo, você não vai acentuar a paroxítona por aquele mesmo motivo. Dessa forma, palavras oxítonas terminadas em. Por que eu falei terminadas? Porque o quarto passo é observar o que, pessoal? A terminação das palavras. Então, por isso que eu vou dizer palavras oxítonas terminadas em. Palavras oxítonas, primeiro caso, terminadas em a ou as, ou es, o ou os, serão acentuadas. O que é que isso significa? Que se a oxítona terminada em a ou as, ou es, o ou os é acentuada, quem não vai ser? A paroxítona. Por isso que quando você diz vá, tá, pá, o primeiro passo é separar as sílabas. Qual é o segundo passo?
Identificar a sílaba tônica. Quem é a sílaba tônica de vatapá? Pá. Oxítona, terminada em A, acentua. Mas se eu tivesse a palavra maleta, deixa eu separar a maleta aqui. Maleta. Qual é a sílaba tônica de maleta? Lê. Maleta. Qual é a sílaba tônica? Lê. É uma palavra paroxítona terminada em quê? Acentua? Não. Porque se a oxítona é acentuada, a paroxítona não pode ser acentuada pelo mesmo motivo. Da mesma forma, vai acontecer com jacaré. Vejam. Jacaré. Qual é a sílaba tônica de jacaré? Ré. Então ela é o quê? Oxítona. Terminada em quê? O que é que eu faço? Acentua. Mas se você tivesse a palavra lembrete, eu pergunto aos senhores, acentua? Qual é a sílaba tônica de lembrete? Bre. Ela é o quê? Paroxítona. Terminada em quê? Acentua? Se a oxítona é, a paroxítona não vai ser. Quando você diz, quando você fala avó, qual é a sílaba tônica de avó? Vó. Oxítona, terminada em O, acentua. É diferente. Vejam, qual é a sílaba tônica de caso? K. Você não diz casó, você diz caso. A sílaba tônica é K. Ela é o quê? Paroxítona, terminada em quê? Acentua? Não. Se acentua a oxítona, não acentua a paroxítona. Vejam, B. Palavras oxítonas terminadas em EN ou em ENS. Palavras oxítonas terminadas em EN ou em ENS, você acentua. Quem é que você não vai acentuar, pessoal? A paroxítona. Por isso, quando você diz também, qual é a sílaba tônica de também? Bem. Ela é o quê? Oxítona. Terminada em quê? Acentua? É diferente de item. Qual é a sílaba tônica de item? I. Paroxítona terminada em AM acentua? Não. Por quê? Se a oxítona é acentuada, a paroxítona não pode ser. Aí você tem a palavra parabéns. Qual é a sílaba tônica de parabéns? Ela é o quê? Oxítona. Terminada em quê? É NS. O que é que eu faço? Acentuo. O que eu não vou fazer e nem posso fazer em hífens. Por que eu não posso acentuar hífens? Qual é a sílaba tônica de hífens? I. Ela é o quê? Terminada em quê? NS. Acentua? Não. Se a oxítona é, a paroxítona não vai ser. Então, observar a terminação das palavras é fundamental para você fazer a diferença entre oxítonas e paroxítonas. Dúvidas? É só nesse, Vá. só nesse caso aqui que é as 3 letras, né? Que aí você disse que é... Normalmente, aqui só são as 3 letras, Só nesse caso. porque está no plural. Entendeu? Nesse caso. Dúvidas? Diga, doutora. Calma, vamos já chegar lá e vamos dizer por quê. Vai ser, mas vou dizer por quê. Não é porque é regra, é exceção, não. Tem um motivo. Tudo na língua tem um porquê. Tá certo? Mas seria. Seria não, será. Vamos dar prosseguimento.
O terceiro caso, meus amigos, o terceiro caso que nós vamos ter de acentuação das oxítonas são as oxítonas terminadas, claro, sempre em ditongos abertos. Quais são os ditongos abertos? Ei, oi ou el. Mas preste atenção. Para nós falarmos de ditongos abertos, nós temos que primeiro dizer para vocês o que é um ditongo. Ditongo, di quer dizer dois, tongo quer dizer fonemas. Então, nós temos dois fonemas vocálicos na mesma sílaba. Mas vejam, na mesma sílaba. Só existem dois fonemas vocálicos. Quais são os fonemas vocálicos que nós temos? A vogal e a semivogal. A vogal, nós já mostramos para vocês quais são. A, an, e, i, o, u. E falamos também que quantas vogais eu posso ter por sílaba? Quantas? Só uma. Mas pode existir sílaba sem vogal? Jamais. Já a semivogal até parece com a vogal, mas eu posso ter sílaba sem semivogal. E o grande segredo da semivogal é que a semivogal é o fonema que é um fonema que não pode ser prolongado. A semivogal não pode ser prolongado. Por isso, são semivogais. O E pode ser semivogal. E quando é que ele é semivogal? Quando ele tem som de I. O E com som de I é semivogal. O O pode ser semivogal. Quando é que ele pode ser semivogal? Quando ele tem som de U. O M pode ser semivogal. E quando é que o M é semivogal? O M é semivogal quando ele tem som de I ou quando ele tem som de U. O N pode ser semivogal. E quando é que o N é semivogal? Quando ele tem som de I. O próprio I e o próprio U podem ser semivogais. E, finalmente, o L, quando tem som de U. Então, são semivogais. E com som de I, O com som de U, M com som de I ou com som de U, N com som de I, o próprio I e o próprio U, e o L com som de U. Só que tem um detalhe. Isso tudo só vai ser semivogal quando você anota o seguinte, que a semivogal só existe ao lado de uma vogal. Não existe semivogal sozinha na palavra. A semivogal só existe ao lado de uma vogal. Jamais eu vou ter uma semivogal sozinha na palavra. E depois, você ainda anota que o som da semivogal é I ou U. Para ser semivogal, tem que ser I ou U. Só existe semivogal com esse som, de I ou de U. Então, nunca você vai ter uma semivogal com som do A, E, O,
só som de I ou som de U. Agora que eu já sei o que é semivogal, já sabia o que era vogal antes, eu posso ir primeiro para os ditongos, que se dividem em... Copia aí para a gente ver a divisão dos ditongos. Então eu falei para os senhores que ditongo é formado por dois fonemas vocálicos, a vogal e a semivogal. O ditongo vai se dividir em ditongo crescente. No ditongo crescente, nós vamos ter primeiro a semivogal e depois a vogal. Como nós aprendemos que a semivogal sempre terá o som de quê, pessoal? De I ou U. Esse primeiro som aqui vai ser sempre I ou U. Então, por isso que quando você diz água, qual foi o primeiro som que apareceu? U, então, de tom crescente. Por isso que quando você diz série, qual foi o primeiro som que apareceu? Por isso que é de tom crescente. O decrescente, nós vamos ter primeiro a vogal e depois a semi, o que significa dizer que o som de I ou U agora vai ficar no começo ou no final? No final, porque a semivogal tem sempre som de I ou U. Por isso que quando você diz mal, a semivogal. Por isso que quando você diz ageis, aqui é a vogal e aqui é a semivogal. Aí você pode só se perguntar assim, professor, aqui ficou legal, porque se eu sei que a semivogal tem som de I ou U, e se este som aparece com outro som que não seja I ou U, ele vai ser sempre o quê? A semivogal. Mas, e quando aparecer I ou U ou I na mesma palavra? Como é que eu vou saber qual é a vogal das duas? A vogal é o fonema que pode ser o quê, pessoal? Então, através do prolongamento. Somente através do prolongamento, você pode saber quem é vogal ou semivogal aqui. Por exemplo, na palavra muito, toda vida que você prolongar uma semivogal, a palavra vai mudar. Sempre que você prolongar uma semivogal, a palavra vai mudar. Mas quando você prolonga uma vogal, a palavra não muda. Então você diz muito ou muito. Então a vogal é o U e o I é a semivogal. Você diz piu ou piu. Então o I é a vogal e o U é a semi. Aí aluno gosta de deduzir. Opa, então a vogal é a que vem primeiro? Não. A vogal é a que pode ser prolongada. Porque se você diz iu, você fala feiura ou feiura? Então agora o U é a vogal, que antes era acentuado, e agora não é mais. Nós vamos dizer por quê daqui a pouco. Você fala piauí ou piauí? Então isso é a semivogal e isso é a vogal. Qualquer som de I ou U com outro som que não seja I ou U, fica fácil. Se os dois sons estiverem juntos, a vogal é a que pode ser prolongada. Mas se vocês observarem, esse é aqui, pessoal, tem som de I, feiura, então ele é vogal. Olha o que foi que apareceu aqui. Vogal, semivogal e vogal. E aqui, o A, vogal, semivogal e vogal. Sempre que aparecer na palavra
vogal mais semivogal mais vogal, quando isso aqui aparecer na palavra, é porque essa palavra tem o que a língua chama de glade. E o que vem a ser a glade? Glade é a duplicação de uma semivogal. A duplicação de uma semivogal gera glade. Ou seja, sempre que a gente tiver glade na palavra, nós vamos ter ditongo decrescente e ditongo crescente, ou tritongo e ditongo crescente. E para que isso vai me ser útil na acentuação? Pelo princípio da acentuação, que diz o quê? Palavras oxítonas e palavras paroxítonas nunca vão ser acentuadas pelo mesmo motivo. Ou seja, se a glade da oxítona é acentuada, a glade da paroxítona não pode ser acentuada. E vice-versa. Se a glade da paroxítona não é acentuada, a da oxítona é. Então a gente pode voltar para os ditongos abertos. Quais são os ditongos abertos? Vejam. Ditongos abertos das oxítonas são acentuadas. Ditongos abertos são EI, sempre esse som, OI ou EL, acentuados ou não. Antes, pessoal, pelo antigo acordo ortográfico, todos os ditongos abertos eram acentuados. Todos. Não importava qual palavra. O que ocorre é que esses ditongos abertos, sendo acentuados em todas as palavras, maculavam o princípio da acentuação gráfica da língua, que diz o quê? Oxítonas e paroxítonas não podem ser acentuados pelo mesmo motivo. Por isso é que coronéis. Qual é a sílaba tônica de coronéis? Néis. Ela é o quê? Mas é não de ditongo aberto? De oxítona? Acentua. É diferente de ideia. Qual é a sílaba tônica de ideia? Dei. Ela é o que agora? Ditongo aberto de oxítona é acentuado. O de paroxítona pode ser? Não. Era antigamente. Mas isso maculava, feria o princípio da acentuação gráfica da língua. Por isso que ditongos abertos de paroxítonas não são mais acentuados. Então, ideia não tem mais acento. Eu tenho, por exemplo, a palavra herói. Qual é a sílaba tônica de herói? Roi. Mas ela é o quê? Olha de ditongo aberto? É ou não é? Ditongo aberto de oxítona é o quê? O que significa dizer que o ditongo aberto de quem não vai ser acentuado? Por isso é que a palavra... Qual é a sílaba tônica de heróico? Agora ela é o quê? Mas não é ditongo aberto? Ditongo aberto de paroxítona pode ser acentuado? Quando é acentuado na oxítona, não pode ser acentuado na paroxítona. Dúvidas? É por isso que o Piauí tem mais, né? Piauí tem. Nós vamos já falar da acentuação do Piauí, viu? O porquê que é acentuado. Então, o terceiro caso de acentuação das oxítonas, as oxítonas terminadas em ditongos abertos são acentuados. Se as oxítonas, os ditongos abertos das oxítonas são acentuados, significa dizer que o ditongo aberto da paroxítona não vai ser acentuado. O quarto e último caso de acentuação das oxítonas, você vai acentuar IU ou UI
das glades das oxítonas. IU ou UI de glade de oxítona. O que é a glade? A duplicação de uma semivogal. Por exemplo, eu tenho a palavra TU. Para quem não sabe o que é TU, é a mesma coisa que tejo. TU. Esse tem som de I? Hein? Então ele é o quê? Vogal. I e U. I e U e I. Quando ficam juntas, qual é a vogal das duas? É a que pode ser? Então eu digo TIU ou TIU? Então isso é vogal e isso é semi. Se você tem vogal, semivogal e vogal, você tem o quê? E glade é a duplicação de uma semi. Então, sempre que você tiver glade, vamos separar P e U. Não duplica a semivogal, né? A duplicação da semivogal. Então você fala T e U. T e U. Terminou em U, é oxítona, acentua. A mesma coisa vai acontecer com o Piauí. Piauí. Pi pode ser prolongado, é vogal. O A é sempre o quê? U, I e U. Qual é a vogal das duas? É a que pode ser? Eu digo Piauí ou digo Piauí? Então isso aqui é vogal e isso é semi. Vejam. Vogal, semivogal e vogal. O que é que nós temos aqui? Glade. Então você diz pi, au. Quem é que vai se duplicar agora? U. Então você diz piau, ui. Você diz piauí ou piauí? Piauí. Vejam, pessoal. Terminou oxítona, terminada em IU ou em UI, vindo de glade, o que é que você faz? Acentua. O mais interessante é que, se a oxítona é acentuada, significa dizer que quem não vai ser acentuada? Quem não vai ser? A paroxítona. Então vejam, quando eu digo feiura, esse tem som de I, então ele é vogal. O I é o quê? E o U é o quê? Vogal, semivogal e vogal nós temos o quê? Glade. Quem é que se duplica? O I. Mas qual é a sílaba tônica de feiura? U. Última, penúltima, ela é o quê? Se a glade da oxítona se acentua, o que nós vamos fazer com a glade da paroxítona? Não acentua. Por isso que feiura era acentuado. E hoje não é mais. Porque oxítonas e paroxítonas não podem ser acentuados pelo mesmo motivo. Se você diz baiuca, o A é o que, pessoal? E o I é o que? E o U é o que? Vogal, semivogal e vogal nós temos o que? Glade. Se nós temos glade, é a duplicação de uma semivogal. Então você diz baiuca. Yu é a sílaba tônica. Glade de paroxítona é acentuada. Por que que não é? Porque se a glade da oxítona a glade da paroxítona não pode ser acentuada. Então, o IU ou o I só será acentuado em oxítonas e quando forem glades. Dúvidas? Podem perguntar. Muito bem, pode copiar. Professor, caso a gente não faça a separação desse aí, a gente não conta como uma vogal. A separação é assim. T e U. Mas na hora de acentuar, tem que ser assim. Tá certo?
Dúvidas? Copie. Por favor, podem copiar para a gente ver a acentuação das paroxítonas. Acentuação das paroxítonas. Então, nós vamos ver paroxítonas terminadas em paroxítonas terminadas em letra A, I, is ou us. Se a paroxítona é acentuada, significa dizer que quem não vai ser? A oxítona. Quando a paroxítona é acentuada, significa dizer que a oxítona não será. Então, quando você tem palavras como táxi, qual é a sílaba tônica de táxi? Tá. Sílaba tônica. Última, penúltima, ela é o quê? Paroxítona terminada em quê? Paroxítona terminada em I, acentua. Se fosse táxis, acentuaria do mesmo jeito. Mas táxi é diferente de abacaxi. Qual é a sílaba tônica de abacaxi? Xi. Ela é o quê? Terminada em quê? Acentua? Não, porque se a paroxítona é acentuada, a oxítona não vai ser. E abacaxi, acentua? Também não. Eu tenho a palavra bônus. Qual é a sílaba tônica de bônus? Bom. Última, penúltima, ela é o quê? Terminada em quê? Acentua? Pode ser o acento agudo? Pode. As letras E ou O, de paroxítonas ou proparoxítonas, quando na sílaba tônica e seguidas na vizinha por M ou N, acento agudo ou circunflexo. Mas se bônus é acentuado, significa dizer que qual é a sílaba tônica de cajus? Jus. Cajus, a sílaba tônica é jus. Ela é oxítona, terminada em us. Acentua? Se a paroxítona é, a oxítona não vai ser. Segundo caso, B. Palavras paroxítonas terminadas em PS, R, X, N ou L. Palavras paroxítonas terminadas em PS, R, X, N ou L. Psil-roxinol. Palavras paroxítonas terminadas em psil-roxinol são acentuadas. O que significa dizer que quem não vai ser acentuada? As oxítonas. Por isso que quando você diz cadáver, qual é a sílaba tônica? Da. Ela é o quê? Terminada em quê? Está aqui o R, acentua. Se fosse escrever, qual é a sílaba tônica de escrever? É crer, pessoal? Eu digo escrever? Não. Então ela não é paroxítona. Se ela não é paroxítona, eu digo escrever. Ela é o quê? Terminada em quê? Acentua? Porque se a paroxítona é, a oxítona não vai ser. Quando você fala infalível,
Qual é a sílaba tônica de infalível? Li. Paroxítono terminado em quê? Acentua. Mas é diferente de sinal. Qual é a sílaba tônica de sinal? Oxítona terminada em L acentua? Não. Se a paroxítona é acentuada, a oxítona não vai ser. Olha que interessante. Quando vimos a acentuação das oxítonas, nós mostramos que hífens não era acentuado. Aí teve uma colega que perguntou, professor, e hífen? Hífen é acentuado. Mas por que a palavra hífen é acentuado? Qual é a sílaba tônica de hífen? I. Ela é o quê? Terminado em quê? Acentuado. Não é exceção à regra nem nada. É simplesmente porque é uma paroxítona terminada em psil, rou, xinó. Bom, vamos lá. Olha, doutores. C. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Palavras paroxítonas terminadas em ditongo são acentuadas. Agora preste atenção. Existem dois tipos de ditongos. Quais são, pessoal? Ditongo crescente e o ditongo decrescente. Pois vamos para cá. Quando a paroxítona C1 terminar em ditongo crescente, por exemplo, quando você fala história, qual é a sílaba tônica de história? Última, penúltima, ela é uma paroxítona. O A é vogal e o I é semivogal. Que ditongo é esse? Ditongo crescente. O que é que você faz? Acentua. Se eu tenho a palavra série, qual é a sílaba tônica de série? Última, penúltima, paroxítona. O E é vogal e o I é semi. Ditongo o quê? Crescente, acentua. Acontece... Quando é que é crescente? Quando primeiro vem a semivogal, depois a vogal. Certo? Acontece que, por um processo linguístico chamado de diérese ou sinérese, nos ditongos crescentes, a semivogal tem a capacidade de se transformar em vogal, transformando o que seria uma paroxítona em uma, porque a sílaba tônica permanece a mesma. E aí, o que foi que aconteceu? Quem era paroxítona ficou o quê? Proparoxítona. E toda proparoxítona é o quê? O que é que nós podemos inferir com isso? Nós podemos inferir que toda paroxítona terminada em ditongo crescente, em ditongo As duas salas estão certas? Separar? crescente, será também uma proparoxítona aparente. Toda palavra paroxítona terminada em ditongo crescente será também uma proparoxítona aparente. As duas formas de separar estão corretas. Mas isso só ocorre quando nós temos ditongo crescente. Porque se for o ditongo decrescente,
aí o ditongo decrescente não se transforma em paroxítona aparente. Então você diz carie. Carie não, vamos botar ágeis ou jockey. Ágeis. Qual é a sílaba tônica de ágeis? A. Aqui é semivogal e aqui é vogal. Não é um ditongo decrescente? Acentua. Vai se transformar em proparoxítona aparente? Não. Só as paroxítonas terminadas em ditongo crescente que se transformam, que podem se transformar também em proparoxítona aparente. O que é que isso significa dizer? Que se a banca perguntar, história é acentuado porque é uma proparoxítona? Certo. História é acentuado porque é paroxítona terminada em ditongo crescente? Certo. Ágeis é acentuado porque é uma paroxítona terminada em ditongo? Certo. É uma proparoxítona? Errado. Só se transforma em proparoxítona aparente as que terminam em ditongo crescente. Para finalizar a acentuação das paroxítonas, são acentuadas também as paroxítonas terminadas em an ou ans, ão ou ãos, on ou ons, ou uns. Paroxítonas terminadas em an, ans, ão, ãos, on, ons ou uns são acentuadas. Vejam. Órfã. Qual é a sílaba tônica? Ó. Terminou em quê? Acentua. Se fosse órfãs, também. Órgão. Qual é a sílaba tônica? Terminada em quê? Acentua. Se fosse órgãos, também. Próton. Qual é a sílaba tônica? Terminada em quê? Acentua. Se fosse prótons, também. Álbum. Qual é a sílaba tônica? Paroxítona terminada em quê? Acentua em um. Se fosse álbuns, também. Então, esta é a regra de acentuação das paroxítonas. Nenhuma outra paroxítona deve ser mais acentuada que não por esses motivos. Dúvidas? Esse era aí é um semivogal? Qual? Esse era de algo? Sim. Você não diz alabum, você diz álbum. É uma semivogal, tem som de U. Acentuação dos monossílabos tônicos. Acentuação dos monossílabos tônicos. Acentuação dos monossílabos tônicos. Monossílabo tem quantas sílabas, pessoal? Somente uma. Se só tem uma sílaba, tem quantas vogais? Somente uma. E também tem um número pequeno de regras. Só existem duas regras, somente duas regras, para você acentuar os monossílabos tônicos. Quais são essas regras? A primeira, monossílabos tônicos terminados em a ou as, ou es, o ou os são acentuados. Os monossílabos tônicos terminados em a, as, es ou os são acentuados. Vejam, se eu digo pá ou paz, ré ou res, nó ou nós, são acentuados.
Todos os monossílabos tônicos terminados em AAs, EEs ou OOs são acentuados. E a segunda regra, B, é que os ditongos abertos, quais são os ditongos abertos, pessoal? EI, OI ou EL. Os ditongos abertos dos monossílabos tônicos são acentuados. O que significa dizer que réis, 100 mil réis, a moeda antiga brasileira, é acentuado. Ou dói, é acentuado. Ou céu, é acentuado. Ei, oi e el. Só tenha cuidado para não confundir ditongo aberto com ditongo oral. Vejam, réis é diferente de reis. Reis não é acentuado, porque reis não é ditongo aberto. Réis é. Dói é diferente de boi. Boi não é acentuado. Dói é. Céu é diferente de seu. Então, nem sempre monossílabos tônicos, ditongos de monossílabos tônicos são acentuados. Só são acentuados os ditongos abertos. Somente os ditongos abertos dos monossílabos tônicos são acentuados. E só existem essas duas regras. Para acentuar monossílabo tônico, somente essas duas regras. Próximo caso. Acentuação dos hiatos. Acentuação dos hiatos. Doutores e doutoras, o novo acordo ortográfico foi muito generoso no que diz respeito à acentuação dos hiatos. Por quê, professor? Porque ele deixou só um caso. Só existe um caso para vocês acentuarem os hiatos. E qual é esse caso? Nós vamos acentuar o I ou o U tônicos dos hiatos. Acentuar o I ou o U tônico dos hiatos. Sempre, professor? Não. Existem duas imposições. A primeira, quando forem a segunda vogal do hiato. E a segunda, quando estiverem sozinhos ou acompanhados na sílaba da letra S. São essas duas imposições. E o que é um hiato? Hiato é vogal mais vogal. Pode ser na mesma sílaba? Eu posso ter duas vogais na mesma sílaba? Não. Tem de ser vogal mais vogal em sílabas vizinhas. Isso é que é um hiato. Então, se eu digo assim, vejam, preste atenção. Icaraí. Icaraí. O A é o quê? E o I é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? O I está sozinho? Acentua. Mas se você tivesse a palavra país, eu ia botar juiz. País.
Vou botar logo. Deixa. O A é o quê? E o I é o quê? Vogal com vogal é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? Tá sozinho? Tá acompanhado de quê? Pode. Mas vejam, doutores, se eu tivesse agora assim, Ra, deixa eu botar aqui em cima. Ra, Is. O A é o quê? E o I é o quê? Vogal com vogal é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? Tá sozinho? Tá acompanhado de quê? Acentua? Não. No entanto, se eu tivesse raízes, o A é vogal e o I é vogal. Vogal com vogal é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? Tá sozinho? Mas tem um Z depois dele, mas tem que ser, olha o que nós botamos aqui, na sílaba. Se não está na mesma sílaba, acentua. Quando você diz viúva, o I é o quê? E o U é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? Está sozinho? Acentua. Se você diz ba-us, o A é o quê? E o U é o quê? Vogal com vogal é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? Está sozinho? Está acompanhado de quê? Acentua. E aí você diz, professor, e por que a palavra rainha não é acentuado? Se o A é vogal e o I é vogal. Vogal com vogal é o quê? Qual é a segunda vogal do hiato? Está sozinho? Não. Porque o NH nasaliza esse I. Então, na verdade, você fala rainha. E o que é acentuado é o I ou o U tônico dos hiatos. Aqui você tem I. Por isso que rainha não é acentuado. Nem rainha, nem bainha, nem ladainha, campainha, não são acentuados. Por quê? Porque você não tem o I tônico dos hiatos. Você tem aqui o I. Por isso que não acentua. Ok? Então só existe esta regra para acentuar os hiatos. O I ou o tônico dos hiatos, quando forem a segunda vogal do hiato e estando sozinhos na sílaba ou acompanhados de S. Vamos falar agora dos acentos diferenciais. Vamos falar dos acentos diferenciais. Esses acentos existem, pessoal, porque a regra foi incapaz de alcançá-los. Mas eles existem só para diferir pessoas verbais ou tempos verbais. No passado, pelo antigo acordo ortográfico, existiam muitos acentos diferenciais. Eram muitos os acentos diferenciais. O novo acordo ortográfico deixou apenas 5 casos. Hoje, só há 5 casos de acentos diferenciais que nós vamos estudar a partir de agora. O primeiro caso de acento diferencial, nos verbos ter e vir para indicar terceira pessoa do plural do presente do indicativo, diferenciando-a da terceira pessoa do singular. Então veja, se eu digo assim, a garota tem muitos amigos.
A garota tem muitos amigos. Tem. Por que eu afirmo que isso aqui está no singular? Porque garota é singular ou plural? Mas se eu quisesse dizer as garotas, então eu falaria que as garotas têm muitos amigos. E aí, doutores, vejam, escrevi exatamente da mesma forma. A única maneira de diferir é colocando o acento circunflexo. Então, tem no singular sem acento, tem no plural com acento. A mesma coisa vai acontecer com o verbo vir. Vejam, ele vem de São Paulo, com acento ou sem acento? Sem acento, porque ele está no singular. Eles vêm, e agora, pessoal, de São Paulo, com acento ou sem acento? Com acento. Também vão ser diferenciais, preste atenção. Todo aquele que é no plural tem acento. O ter e o vir, né? No presente e no indicativo. São só esses dois verbos. Ok? Agora, o segundo caso é nos verbos, preste atenção, nos verbos derivados de ter ou vir. Aqui vai ser um pouquinho diferente. Por quê? No singular, você vai escrever com acento agudo. Vejam. Tem. Com. Vem. No singular, sim, contém, mantém, provém, tudo com acento agudo no singular. Mas no plural, aí eu tenho que diferir singular de plural. O que é que eu faço? Coloco o acento circunflexo. Detém, convém. No singular, acento agudo. No plural, acento circunflexo. O terceiro caso é no verbo poder. Por quê, professor? Porque o verbo poder, no presente do indicativo, você não usa acento. É pode. Sem acento. Mas no pretérito perfeito, também do indicativo, aí agora você vai usar acento. E vai ficar como, pessoal? Pode. Então vejam, é só acento diferencial. Ó. É só acento para diferir singular de plural, para diferir presente de passado. Ou, vejam, quarto caso, o verbo por no infinitivo terá sempre acento. Então eu digo assim: quero pôr os pingos nos is. Esse por aqui é sempre acentuado. E finalmente, letra E, o substantivo forma
o substantivo forma tem acento diferencial facultativo. Você pode usar ou não o acento. Então, eu posso dizer, comprei uma forma de bolo com acento, ou pode dizer, comprei uma forma, continua falando fechado, de bolo. Entendam que forma não é a mesma coisa que forma. Forma é sempre sem acento e sempre aberto. Forma é que você pode escrever com acento ou sem acento. Então, pelo novo acordo ortográfico, a pronúncia é a mesma. Pelo novo acordo ortográfico, só ficaram esses 5 casos de acentos diferenciais. No ter e vir, para diferir singular de plural. Nos derivados de ter e vir, para diferir singular de plural. No verbo poder, para diferir presente indicativo de pretérito perfeito. O verbo por, para diferir da preposição por. E o substantivo forma, e aí a língua deixou o facultativo. Só são esses 5 casos de acentos diferenciais. No final da apostila de vocês, tem alguns exercícios de acentuação gráfica. Na próxima aula, quando nós terminarmos o assunto crase, nós vamos resolver questões de acentuação gráfica. Todas as questões da apostila de vocês são comentadas.